Oi, gente. Eu vim aqui dar continuidade ao vídeo passado, que eu falei sobre o que poderia estar estimulando os mastócitos. O que poderia fazer com que a intolerância à histamina e até mesmo a síndrome de ativação mastocitária não consiga ter resultados significativos no tratamento. Eu digo que a gente precisa investigar muito para a gente saber qual o tratamento mais certo que a gente pode realizar através dos profissionais da área de saúde, claro, de um médico, até mesmo um nutricionista, tá? Bom, eu disse que a gente precisa observar gatilhos externos, como eu falei, da alimentação, quanto também gatilhos de comportamento, de hábitos e estilo de vida. Mas também a gente precisa investigar quanto aos estímulos internos, né, que estimulam essa liberação de histamina endógena dentro do nosso organismo. Então, a questão fisiológica. E com isso, a gente precisa investigar através de exames específicos. Eu disse no vídeo passado um pouquinho sobre desbiose, o quanto pode comprometer essa liberação de histamina por bactérias que estimulam essa liberação. Então, quando o nosso intestino não está bem cuidado, quando não há uma diversidade bacteriana, quando pode acontecer de ter bactérias que não facilitam nesse funcionamento adequado, que pode originar também doenças, né? Outros tipos também de problemas, além também da intolerância à histamina e da síndrome de ativação mastocetária. E com esses problemas intestinais, a gente pode prejudicar ainda mais os sintomas da síndrome e também da intolerância. Bom, quando a gente já tratou desse intestino juntamente com o tratamento da intolerância, até mesmo da síndrome de ativação mastocetária, e a gente percebeu que ainda não houve uma melhora significativa, uma boa melhora dessa disbiose, continuamos tendo quadros de constipação e também de diarreia, e por muitas vezes inchaços, dores abdominais constantes, a gente precisa investigar mais a fundo, sendo que já foi realizado um tratamento específico, né? Com dieta, suplementação, e mesmo assim a gente não viu um resultado muito positivo. A gente precisa diversificar esta microbiota, mas a gente precisa ver se existem lá na nossa microbiota fungos, arqueias e bactérias que podem levar a problemas mais sérios, como até mesmo uma SIBO, uma IMO ou até mesmo uma síndrome fúngica. Então, a gente precisa descartar estes probleminhas que podem estar acontecendo no nosso intestino, que podem até causar, né, um leaky gut. Leaky gut seria até mesmo um problema na nossa barreira intestinal, que seria uma barreira não tão boa, não tão firme, né? Que existem nesta barreira passagens que podem levar toxinas para o nosso corpo também, tá? Eu vou colocar um materialzinho sobre leaky gut aqui também na nossa comunidade, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vou colocar por escrito, tá bom? Bom, então, observando tudo isso através de vários exames, inclusive alguns eu coloquei até mesmo aqui no YouTube, né, como eu demonstrei para vocês, a gente precisa investigar mais este intestino, caso a gente não consiga ver melhora. Eu digo que um bom exame, que a gente pode ver de maneira muito mais assim abrangente também, é o exame da microbiota intestinal, né? Que a gente pode ver tipos de bactérias, né? Tipos de arqueias, fungos. Então, a gente pode observar que tipo de problema está acontecendo no nosso
intestino, e assim o médico ele pode prescrever também medicamento como até mesmo um antibiótico, tá? Então, este tratamento somente o médico pode fazer, porque está fazendo com um tratamento medicamentoso, né, que é um antibiótico que precisa de receita médica, tá? Então, por isso que eu falo que é um tratamento mais assim, eu digo, não é que é um tratamento que é pior, mas é um tratamento que exige cautela, né? Se é necessário mesmo esse antibiótico ou não. Principalmente quando temos, né, a síndrome de ativação societária e também a intolerância à histamina. Mas existem antibióticos específicos, como tratamentos específicos também, juntamente com este antibiótico, tá? Caso seja necessário, tudo bem? Bom, além da desbiose, a gente precisa também observar como está a nossa parte hormonal, principalmente nós mulheres. A gente precisa ver como está o balanço do estrogênio com a progesterona. A gente precisa observar se há um desbalanceamento nesses hormônios. Por quê? Porque a progesterona ela é considerada antihistamínica, ela controla essa histamina circulante. Já o estrogênio, ele é o contrário, ele é histaminérgico, ele pode liberar mais a histamina, pode provocar mais estes mastócitos. Olha só, gente, quando estamos no período pré-menstrual, esses hormônios alteram. Então, o estrogênio, ele tende a aumentar. Então, temos sintomas a mais sempre no período pré-menstrual. Quem tem a intolerância, quem tem a síndrome de ativação societária, muitos relatam isso, né? Inclusive eu sinto muita diferença. Sentia muito mais antes do tratamento, mas ainda sinto. Então, a gente precisa de um controle muito maior também com relação ao nosso tratamento neste período. Então, a gente precisa ver se há um desbalanço. Então, a gente precisa realizar alguns exames, né? Para a gente ver realmente o que está acontecendo dentro do nosso corpo. Então, nem sempre vem de uma tensão, um período pré-menstrual, né? Mas também vem de um desbalanço que praticamente é sempre, né? Esse descontrole dos nossos hormônios, tá? Bom, o terceiro ponto que é importante também é a gente observar como está o nosso fígado. Se há uma desintoxicação suficiente, eficiente no nosso organismo, porque a gente sabe que o nosso fígado ele é responsável por desintoxicar. Então, se a gente está conseguindo desintoxicar essa histamina em excesso, que gera uma toxicidade no nosso organismo, então exames são necessários também para serem realizados para ver como está a funcionalidade do nosso fígado. Também um quarto ponto importante é a gente observar como anda a nossa metilação. Muitas pessoas ficam na dúvida, o que é a metilação? A metilação é um processo bioquímico que acontece no nosso corpo. A metilação, ela é responsável pela modulação gênica dos nossos genes, tá? Então, ela é muito importante para o funcionamento geral realmente do nosso corpo. Quando ocorre um prejuízo na metilação, ocorre um prejuízo grande também na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional e também na nossa saúde hormonal, tá? Geralmente, ela pode comprometer a funcionalidade de algumas enzimas, inclusive enzimas essas que controlam também a liberação dessa histamina circulante, tá? Então, a gente precisa ver como anda essa metilação. A metilação geralmente é feita através de um exame genético, tá, gente? Então, assim, seriam alguns casos, né, que algumas pessoas necessitam realizar e
por muitas vezes também, às vezes o profissional, ele vê por alguns exames de sangue que não há uma metilação adequada. Então, ele pede para utilizar alguns suplementos também, para que essa metilação funcione de maneira adequada. Então, a metilação não só fica dentro do diagnóstico de intolerância à histamina e até mesmo que compromete, né, essa síndrome de ativação massocitária, mas também a gente pode, através da metilação adequada, com funcionamento adequado, prevenir diversos problemas de saúde, inclusive o câncer, inclusive doenças neurodegenerativas, né? Então, problemas também cardíacos, tá? Do coração. Então, a gente precisa observar atentamente, tá? São exames também que não são tão difíceis, tá? Talvez não precise fazer um exame genético que é um pouco mais caro, mas talvez com alguns exames de sangue a gente consegue já verificar e observar, ter uma noção de como está funcionando, né? Esta metilação, tá? Então, gente, como eu disse, né, a gente precisa ver como está o nosso funcionamento fisiológico através de exames para que a gente possa observar e associar a estes problemas de saúde, que é a intolerância à histamina e também a síndrome de ativação massocitária, tá? Outro ponto muito importante. Quando a gente percebe que ocorre ativação mastocitária por, né, algo externo que vem dos aditivos de alimentos, né? Ou até mesmo quando há uma liberação também de histamina circulante, né? Que pode vir também do nosso intestino ou do meio externo, por aquilo que ingerimos também, né? E às vezes ocorre também gatilhos comportamentais e também problemas fisiológicos que ativam mais essa histamina endógena, que são liberadas pelos mastócitos. Olha só quanta coisa, né? E é até meio confuso, até mesmo de falar, lembrar e explicar. Mas quando ocorre tudo isso, né? Então há um estímulo muito grande destes mastócitos, por isso que eles liberam estes mediadores, inclusive a histamina. E quanto mais histamina liberada por tudo isso que eu falei agora, essa histamina também estimula os mastócitos. Olha só. Então a bola de neve, né, gente? Porque além da histamina estimular mastócitos, os mastócitos também liberam histamina. Então olha só o controle que a gente deve ter. Por isso que é tão assim, na verdade eu falo que é um pouco complexo, porque a gente precisa investigar bem, a gente precisa associar bem, observar bem, e a gente precisa entender, porque através do entendimento a gente consegue fazer um tratamento muito mais eficiente. E é por isso que eu tô falando para vocês, tá? Porque eu já vivi isso, tá? Como eu falei para vocês, eu vivo isto e eu queria passar muito da minha experiência pessoal e profissional para vocês, mesmo que seja um pouquinho de longe, né, aqui pela tela, mas eu acho que uma mensagem, algo, né, que eu fale, eu espero que sirva, né, para ajudar, que seja uma pessoa, já é ótimo, para mim já é um presente, tá? Porque eu sei o quanto é difícil viver com essa doença e quanto é confuso de entendê-la, tá bom? Bom, gente, se esse vídeo serviu para alguém, tá? Ou que vocês conheçam pessoas também que precisam ouvir este vídeo, passem para elas, compartilhem com elas, porque eu acredito que informação gera liberdade, gera vida, gera paz, alegria, tá? Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus. E no próximo vídeo eu quero falar sobre mais exames que a gente consegue diagnosticar
a síndrome de ativação mastocetária, tá? Que tem muito a ver, né? Tem tudo a ver com estamina também. Um beijo, fiquem com Deus.